Há histórias que parecem grandes demais para caber em uma única tela. Histórias que, mesmo antes de serem contadas, já pesam como um fardo. A Paixão de Cristo não foi apenas um filme, e quem esteve lá sabe. Dizem em voz baixa, como se temessem que algo, ou alguém, ainda pudesse ouvi-los. Porque por trás das imagens que milhões viram nos cinemas, havia outra história, uma que nunca esteve no roteiro, e que começou muito antes de a primeira câmera ser posicionada. Tudo começa com um homem que, de fora, parecia ter tudo. Fama internacional, prêmios, bilheterias milionárias. Mel Gibson era o tipo de figura que podia escolher qualquer projeto e encontraria um estúdio disposto a financiá-lo. Mas por dentro, estava longe da estabilidade que projetava. Entre o vício, a depressão e uma sensação persistente de vazio, sua vida pessoal oscilava no limite. E foi justamente naquele momento, quando a escuridão parecia engoli-lo, que algo mudou de direção. Mel voltou à sua fé, não como gesto simbólico, mas com uma intensidade quase obsessiva. Em meio à crise, caiu de joelhos e começou a falar com Deus. Não buscava um filme para dirigir, mas dessas orações nasceu uma ideia que não o deixaria em paz. Queria contar as últimas horas de Jesus Cristo, sem adornos, sem suavizar a crueldade, sem transformar em produto de entretenimento. Se fosse feito, seria com precisão histórica absoluta, sem comprometer um único detalhe. Essa determinação logo chocou-se com a realidade. Hollywood ouviu sua proposta, um filme falado em aramaico, latim e hebraico, sem atores famosos, sem concessões comerciais, e a rejeitou imediatamente. Ninguém vai assistir isso, disseram. Ele podia reescrever, adaptar, tornar mais digerível ou esquecer o projeto. Escolheu o impensável, financiar inteiramente com seu próprio dinheiro. 30 milhões de dólares para a produção, 15 para a distribuição. Sem apoio, sem rede de segurança. E as decisões arriscadas não pararam ali. Não haveria estrelas reconhecíveis para distrair da história. O papel de Jesus ficaria com Jim Caviezel, ator católico devoto, com intensidade no olhar que Gibson considerava essencial. Dee aceitou sem hesitar, embora o próprio Mel, dias depois, o chamasse para divertir. Se fizer isso, talvez nunca trabalhe nesta cidade novamente. A resposta de Caviezel foi simples e firme. Todos devemos abraçar nossa cruz. As filmagens ocorreriam em Matera, Itália, lugar que parecia parado no tempo, com ruas esculpidas em pedra e colinas ásperas. Ali construíram um Gólgota em escala real, com cruzes de madeira, ferramentas rústicas e caminhos empoeirados. Nada de efeitos digitais para recriar Jerusalém. O clima, porém, tornou-se inimigo imprevisível. Céus limpos que, em minutos, viravam rajadas de vento e tempestades de areia. Equipamentos derrubados, tendas arrancadas. O set tornou-se teste físico e mental. Mas o que inquietava não era só o clima. Desde os primeiros ensaios, alguns membros notaram algo diferente. Momentos de silêncio absoluto em certas cenas. Lágrimas espontâneas de atores e técnicos, sem explicação. Uma sensação difícil de descrever, como se algo mais estivesse presente. E isso virou alarme no dia em que o céu literalmente desabou sobre eles. Era uma das cenas mais importantes. Jesus na cruz, na colina. Dee estava em posição, maquiado, suportando o frio. De repente, um raio caiu, atingindo-o diretamente. Ninguém podia acreditar. Caviezel sobreviveu, mas com ferimentos internos que mais tarde exigiriam cirurgias cardíacas abertas. Minutos depois, outro raio atingiu o assistente de direção, pela segunda vez no mesmo set. Quem estava lá não viu como coincidência. Para alguns, era sinal. Para outros, advertência. A partir daí, o estranho tornou-se rotina. Tonturas, náuseas, calafrios repentinos que coincidiram com cena-chave como flagelação ou morte na cruz. Até Gibson foi visto se afastando do set nesses momentos. Alguns dizem para rezar, outros para conter lágrimas. O ar em Matera parecia carregado, como se algo invisível observasse cada movimento. E o que começou como filmagem histórica passava a assumir forma difícil de explicar. Quando a última cena foi filmada e o set silenciou, muitos pensaram que o mais difícil tinha passado. Mas estavam enganados. O que viria seria mais intenso que qualquer tempestade em Matera. Antes mesmo de A Paixão de Cristo chegar aos cinemas, surgiram críticas, e não de simples detratores anônimos. Intelectuais, líderes religiosos e analistas de mídia acusavam o filme de antissemitismo, fomentar divisões, exagerar violência. Para alguns,
ato de devoção. Para outros, risco social. A controvérsia não crescia, multiplicava-se. Mel Gibson, fiel à sua visão, não cederia. Em entrevistas, defendia cada decisão criativa, uso do aramaico, crueldade da violência, fidelidade histórica. Isso não é entretenimento, repetia. É história de sacrifício real. Mas o discurso não acalmava. Pelo contrário, gerava mais manchetes, debates televisivos, colunas furiosas. A distribuição foi outro desafio monumental. Com Hollywood contra ele, Gibson criou rede alternativa. Exibições privadas para pastores, líderes e grupos religiosos que depois, por convicção, compravam ingressos em massa. Movimento incomum e brilhante. A estreia foi terremoto cultural. Salas lotadas, filas de horas. Alguns saíam comovidos às lágrimas, outros pálidos, como se tivessem visto algo demasiado real. Cenas da flagelação, com chicotadas que arrancavam carne, provocavam desmaios em várias sessões.